a mais um programa A Mesa com Graciete Simeone e hoje o programa está simplesmente sensacional. Nós temos um convidado muito especial, vai ser um programa um pouco diferente, com um conteúdo enriquecedor, é um comissário de bordo de uma grande companhia aérea, vai ser um bate-papo super legal, ele vai contar curiosidades, perrengues, tudo o que acontece na classe executiva da companhia aérea. Quem é que não tem a curiosidade? Será que sempre que a gente embarca, será que realmente eles servem aquela taça de champanhe? Bom, essa curiosidade e muito mais ele vai nos contar agora no nosso bate-papo. E no bloco Receitas Práticas, ele mesmo vai cozinhar pra gente. Ele vai fazer uma releitura de uma receita que eles servem na classe executiva. E eu espero que vocês gostem do conteúdo de hoje. E o programa de hoje começa com um convidado super especial, com um conteúdo ainda mais especial que eu particularmente sempre tive muita curiosidade. Douglas Alegre, ele que é comissário de voo há mais de 11 anos numa grande companhia aérea. Então, hoje ele está aqui com a gente e vai contar tudo. Tudo. Eu tenho uma lista imensa de perguntas, curiosidades sobre o que acontece dentro desses voos. Coisa boa, então bora sanar todas essas dúvidas. Douglas, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui para falar de coisas que eu amo de paixão. Eu imagino. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso, então muito obrigado. Delícia! Bom, então vamos começar, né? Bora lá. Douglas, conta, voo internacional, voo nacional, como que funciona? Conta pra gente como que é. Olha, essa é uma pergunta que eu sempre recebo. Todo mundo fala, né? Ah, sou comissário de voo, voo internacional? Sim. Ai, que delícia. Na empresa em que eu trabalho, não existe um grupo separado só do internacional. A gente tem ali os equipamentos e a gente voa todos eles. Geralmente voa mais o internacional, até por conta da demanda, né? Tem alguma curiosidade, assim, alguma coisa assim, o passageiro que ele entra, pela primeira vez ele vai voar uma classe executiva. Você trabalha na classe executiva, é bom deixar claro também, Sim, né? Sim, também. Que assim, para muita gente é um sonho isso. Né? Como que é vivenciar isso? Como que é essa experiência? Olha, é encantador, até porque a gente está ali dentro de um voo que é internacional, dentro de uma classe onde você tem várias ferramentas para atender o cliente com muita classe, muita elegância, então é incrível. A gente pode dizer assim, de uma forma que é comparado a um hotel 5 estrelas? Ah, sem dúvidas. 7, vai. 7. Ainda mais se for atendido por você, né? Ah, sim. Porque, gente, é assim, é classe em pessoa, muito elegante, muito educado. E depois a gente vai falar sobre etiqueta também, né? Sim. Que é super importante. Sim. Mas então, e como que a pessoa vivencia? A hora que ela embarca, né? A gente vê, né, em vários filmes, ela é recebida com a taça de champanhe. Isso é real? É real, é real. A gente tem ali, então, se for colocar em ordem cronológica, quando o cliente ele embarca, a gente já oferece o welcome drink. Então, a gente tem algumas bebidas. Cada companhia aérea tem bebidas diferentes. Né? Na que eu trabalho, a gente serve champanhe, é champanhe mesmo. Champanhe mesmo. Champanhe mesmo. Pessoal de casa que não sabe. Da região de Champagne. Champanhe a gente só pode dizer que é champanhe, que é de uma região da França. Isso. Então, que é o espuma, que é aquela bebida com borbulhas, né? Isso, então é o sparkling que é feito ali na região de Champagne. São esses que podem ser chamados de champanhe. E depois, como que é? A pessoa senta... sou super curiosa e eu tenho certeza que você aí de casa também. Além do champanhe, a gente tem ali outras bebidas também não alcoólicas. Então, geralmente serve um suco de laranja, uma água. Teve uma época que nós servíamos água de coco, então isso é muito legal. Ai, que gostoso! E aí, ao embarcar, a gente já... A hora que o cliente senta, ele tem algumas amenidades que são numa necessaire, com itens que ele vai utilizar durante o voo. Geralmente vem lip balm, né, um hidratante labial, um hidratante para as mãos, meia. Eu não acho que seja frescura, porque realmente quem voa, né, independente da classe executiva, econômica, quando a gente está voando, realmente resseca a pele. Sem dúvidas. E eu, como voo com muita frequência, eu estou agora com a minha boca ressecada, então um lip balm ali, um hidratante super ajuda. É um carinho a mais o carinho, é o mimo a mais. A companhia dá para o cliente. Exatamente. Então tem ali o hidratante, meia,
máscara. Cada uma vai colocar no seu kit de amenidades o que ela achar necessário. E também, geralmente, isso é feito com alguma parceria. Por exemplo, fui de férias para Dubai com a Emirates e eles têm ali necessaires da Bulgari. Então é super legal, porque vem até perfume. Ai, que delícia! Vem um perfume, é muito legal. Então, esse é o diferencial, porque muita gente em casa fala assim, mas eu não vou viajar, eu prefiro uma econômica porque é muito caro viajar numa executiva. Sim. Mas assim, é valor que agrega, porque realmente Sim. o atendimento é diferenciado. Sim. A gente já vai falar da gastronomia, Sim, né? sim, que é a parte sim. que a gente adora. Sim. É uma gastronomia diferenciada, né? Imagina receber esse mimo da Bulgari. São muito legal. marcas de luxo, né? Sim. E as o atendimento empresas... diferente também, não é diferenciado? O atendimento ele é diferenciado por conta das ferramentas que você tem. Sim. Mas geralmente essa equipe ela é treinada da mesma forma aí para atender com muita excelência. Então tem essas amenidades, você também tem travesseiro e uma manta diferente da classe econômica, você recebe um menu logo na entrada para que você veja o que tem de opção ali de acordo com as refeições que serão servidas durante aquele voo. Tem um cardápio? Tem um cardápio. Ai, que ótimo. E então, por exemplo, se você faz um voo noturno, logo após a decolagem você tem ali o jantar e 1h30 em média antes do pouso você tem o serviço de café da manhã. Então isso já está descrito para que na sequência, ainda em solo geralmente, o comissário te pergunte: com licença, qual é o nome da senhora? Geralmente a gente sabe, né? Ali a gente já tem uma lista, então a gente já aborda com o nome. Já aborda com o nome. Isso, senhora Graciete, a senhora já deu uma olhadinha no nosso menu, gostaria de fazer o seu pedido, e aí a gente já coleta as informações desse pedido, coloca ali numa comanda, e sempre é legal, é bacana comentar que nós comissários a gente tem todo um conhecimento não só do menu, mas também de harmonização de vinho. Porque é legal você bater esse papo com o cliente. Porque tem carta de vinhos também, tem, né? a carta de vinhos, que é feita geralmente por um sommelier renomado, então ele harmoniza de acordo com os pratos que estão no menu. E é sugerido essa harmonização durante a escolha do prato? A gente deixa o cliente, eu, por exemplo, eu deixo o cliente muito à vontade. Se ele me pede uma sugestão, eu, obviamente, vou, com o conhecimento que eu tenho, sugerir o vinho que mais harmoniza com aquele prato escolhido. Entendi. Então tem as sobremesas, etc. Feito isso, a gente já faz toda a preparação da bandeja, né, que será servida, porque ali a gente faz na bandeja. Algumas empresas aéreas, elas fazem o mise en place, que basicamente é dispor ali as louças com os talheres e é servido para esse cliente. E faz diferença você Total comer numa diferença. louça, né, talheres de verdade, Sim. taças. Sim, Né? é muito diferente. Porque a gente come sempre com os olhos, Sim, né? sim, Aquela primeira impressão, né? sem dúvidas. Parece que muda o sabor da comida. Total. E para quem gosta, você adora isso, eu também, e isso faz toda a diferença. E aí, então, depois que começa o serviço de bordo, a gente sempre serve o washibori, que é a toalha quente. Todas as vezes a gente passa ali uma toalha quente, o cliente ele higieniza as mãos. Hoje a gente tem também um sachê de álcool em gel. Recolhe isso e aí faz o serviço seguindo a francesa, né? A regra ali, a etiqueta francesa. Isso é, obviamente, da empresa que eu trabalho. Tem outras que elas seguem outras sequências de serviço. Geralmente no menu tem uma entrada, depois que o cliente já consumiu essa entrada, ele coloca a posição dos talheres para que a gente troque e traga o prato principal. Lembrando que a todo momento a regra de etiqueta diz que enquanto o cliente não pede para parar o vinho, a gente tem que manter a taça dele sempre cheia. Mas isso é muito bom. Isso é muito bom, não é muito bom? Isso é muito bom. E aí... Mas existem essas regras que são super interessantes, Sim. né? Porque a gente, enquanto cliente, não sabe o que está acontecendo. Sim. Né? Às vezes você chama, por favor, quero mais. Muitas vezes o cliente não sabe que por trás disso tem esse treinamento. Sim, e é um treinamento, tudo, né? Sim, e é um treinamento que a gente também, por exemplo, quando você recebe alguém na sua casa, você tem essa preocupação, e aí a bebida tá ok, a pessoa está confortável, precisa de alguma coisa. Tá querendo sempre servir o melhor. Exatamente, então é uma observação constante. E aí, chegando na sobremesa, a gente tem ali opções, as empresas aéreas geralmente têm opções de digestivos, que nada mais são do que tem um licor, um café, um chá, para
finalizar a refeição. toda essa refeição. Essa experiência gastronômica, Essa é a experiência gastronômica. Porque muita gente fala, ai, credo, comida de avião. Né? Eu acho que você já deve ter ouvido muito, né, falar disso. Mas hoje em dia, até a classe econômica, eu acho assim que existe um cuidado. As pessoas estão pensando, a companhia aérea está pensando mais sobre isso, sobre essa experiência dentro do voo. Sim, em ambas as classes, E quer ver um exemplo? Todas as vezes que a gente faz uma troca sazonal mesmo de menus, existe uma preocupação, as empresas geralmente elas convidam pessoas que são famosas, chefes renomados, para que eles cuidem desse menu. Então, tanto na classe executiva quanto na econômica, você tem pratos que foram pensados ali por chefes. Bacana. Sim. E tem outras curiosidades também, falando de comida. Vamos lá. Espero que você esteja adorando, porque eu realmente estou empolgadíssima aqui, porque tem muita curiosidade mesmo, né? E você deve ter muita história para contar. Mas uma coisa interessante da refeição, já que a gente está falando dela, só para a gente fechar, né? Então, ali depois da sobremesa, a gente pergunta se quer mais algum item do menu, se a gente pode servir algo, porque às vezes a pessoa terminou a sobremesa, quer mais uma taça de vinho. E ela pode pedir à vontade? Pode, se tanto tiver. A refeição quanto as bebidas? Sim, se tiver disponível, sem nenhum problema, a gente vai servir ali. Ótimo. E aí depois disso, a gente sempre deixa ali uma garrafinha com água, para que a pessoa, durante o voo, como resseca muito, possa continuar a hidratação. São os cuidados, São os cuidados. Ai, acho incrível isso. Um outro detalhe incrível é que ao final da refeição a gente sempre pergunta se a pessoa gostaria de ser acordada no café da manhã. E isso é uma regra de etiqueta bem interessante, que por mais que a pessoa esteja dormindo no momento do segundo serviço, se ela acordou contigo que ela quer ser acordada, não é deselegante você acordá-la com um leve toque no ombro, né? E aí dá um tempo para a pessoa, para a alma voltar ali, né, dos braços de Morfeu e entrar no corpo. E aí você... Mas vocês acordam, independente... Somente se foi acordado no momento de finalização do primeiro serviço. Então, senhora Graciete, está satisfeita? Um bom descanso, aqui está a sua água. Posso acordá-la para o café da manhã? Se você disser que sim, ótimo, eu vou te acordar. E aí, nesse momento de acordar, é todo um ritual também. Toca no ombro, afasta, e aí dá um tempo para essa pessoa acordar, até vai acordar os demais clientes, para que depois você volte e entregue a toalha quente, o álcool em gel e comece todo o serviço de café da manhã. Então existe uma regra de etiqueta aí. E aí, falando de uma curiosidade da comida do avião, né? Que você falou assim, nossa, tem pessoas que têm aí que falam que é ruim, ou que... exatamente. Né? Eu discordo, porque eu particularmente amo comida de avião. Ela tem um segredo. Durante o voo, as nossas papilas gustativas, elas sofrem alterações devido à pressurização. Olha que incrível! Sim, e no momento, pois é, e esse é um cuidado, um ponto de atenção para os chefes, para quem vai preparar essa comida. Então as empresas responsáveis, elas sabem disso e elas condimentam um pouco a mais para que, com a alteração, a experiência no momento da degustação seja a que eles planejaram ali. Perceptível, né, também. É perceptível. Uma vez num voo que a gente acabou, algumas alterações ali de voo, a gente teve que atrasar um pouquinho, e aí a gente comeu a comida em solo. Aí dá pra ver que ela tá muito mais condimentada, porque não teve essa alteração. Em solo. Então, mas lá no ar, então é imperceptível. Imperceptível. Mas precisa ter essa alteração. Precisa ter para que a pessoa não tenha, sim, para que ela não tenha aquela sensação de nossa comida tá insossa. Se fosse, se colocasse a mesma quantidade de uma refeição que nós faríamos aqui, isso daria uma diferença ali na experiência. Olha que incrível isso, jamais... Eu jamais imaginei que pudesse realmente ter essa diferença, que tem que ter essa diferença. Tem que ter esse cuidado para ter o sabor adequado. Sim. Tem outros detalhes também, né? Na preparação, evitar coisas que possam gerar muito trabalho durante a refeição, como azeitona tem que ser sem caroço, ou coisas que demandem mesmo ali durante a refeição. Daria para elencar várias aqui, mas coisas que demandem um pouco mais de trabalho. Então, geralmente são... Vocês já facilitam. Refeições que facilitam. Até mesmo ali a entrada, uma salada que tenha itens que sejam fáceis de serem consumidos. Saladas já todas que eu sempre falo que a gente não deve cortar as folhas.
Nesse caso, imagino que as folhas já venham rasgadinhas. Isso, rasgadas. Né? E é claro que você vai seguir sempre ali a regra que Graciete sempre ensina, de fazer uma trouxinha e colocar a boca, mas já vem facilitado. Já facilita a nossa Sim. vida. Douglas, tô assim, amando o nosso bate-papo, mas aquela pergunta, né, que acho que todo mundo quer saber. Perrengues. Eita. Teve algum perrengue com você, enquanto comissário, você, com relação ao seu cliente, passageiro, teve algum? Já, alguns perrengues. Alguns? Você pode contar pra gente, pelo menos, Sim, ao menos um perrengue? Vamos contar um. Ó, uma vez, na verdade esse foi um perrengue que não foi nem por minha causa, né? Foi por conta de uma turbulência. Mas no meio do serviço de bordo principal, fui servir vinho tinto para um cliente que estava com a camisa impecável. Sabe aquela branca? Mas branca. Só faltava estar engomadinha. Estava, com certeza. Ai, meu Deus. E aí, a gente tem duas formas de servir o vinho. Ou você pega, pelo menos na empresa em que eu trabalho, né? A gente tem uma bandeja em que você pega a taça e coloca em cima da bandeja de alumínio. Ou você pega um pano e coloca o pano aqui repousando essa taça e serve o vinho. Certo. Nesse caso eu estava com a bandeja. E aí quando eu coloquei o vinho na bandeja e fui servir, deu uma turbulência de céu claro, que é aquela que não é vista pelos pilotos, né? O radar não consegue detectar. E aí, cena de filme, essa garrafa começou a girar em câmera lenta. Claro que não, né? Mas em câmera lenta e aquilo foi lavando. E quanto mais eu tentasse... Ai, gente do céu. Colocar ali e me segurar também, porque eu tinha que estar ali preocupado com a minha segurança, aquilo derramava ainda mais. Lavou. E aí, né, eu sentei, me segurei, todo mundo viu que foi por conta da turbulência e depois que a situação ficou controlada, eu fui pedir 1000 desculpas. Só que o cliente era um cliente muito educado. Né? Eu fiquei ali, obviamente, muito chateado com a situação, mas ele falou, não tem problema, e eu tenho uma outra camisa, porque sempre as pessoas levam ali, né, uma troca de roupa na mala de mão, mas eu fiquei super constrangido, porque numa classe executiva, eu dar um banho de vinho tinto num cliente de camisa branca, é muito azar. Ai, gente, já pensou? Mas aconteceu e pode acontecer novamente. Pode acontecer. Né? Eu acho que dessa situação, desse perrengue chique, vamos dizer. Desse perrengue chique que eu passei, acho que o desfecho de como eu abordei ele depois, pedir desculpa gentilmente, ele foi compreensível. Total. Ainda bem. Tem cliente que não seria compreensível, mas esse, graças a Deus, foi compreensível. Vocês fazem a visita até a empresa que prepara os alimentos? Sim. É comum isso ou não? Sim, isso é comum. É importante e essa visita ela é feita periodicamente para que você entenda quais são os processos. E também tire dúvidas com as pessoas que preparam. Você também consegue ter um embasamento na hora de falar com um cliente que tem alguma dúvida desse processo do catering. Certo. Que a gente chama esses lugares, essas empresas são catering. E então a gente faz essa visita sim. Porque às vezes, né, um cliente curioso, né? Mas o que vem nesse prato? Como que é feito? Uma outra curiosidade, acho que bem interessante a gente falar, né? As empresas aéreas, elas sempre têm a preocupação de fazer o menu de acordo com o país de origem. Ai, que bacana! Isso, então os voos que saem do Brasil vão ter um menu brasileiro. Os voos que saem de Lisboa, por exemplo, você vai ter no menu pratos portugueses. Arroz de pato, bacalhau à Brás, as sobremesas também. Então essa é uma preocupação que as empresas aéreas têm e eu acho super legal da gente comentar. Então o menu ele é elaborado a partir do país de origem? Exatamente. Então existe essa preocupação, até porque os insumos ali é muito mais fácil, a preparação também vai ser feita por pessoas locais, então a gente vai ter um resultado até muito melhor. Você está falando de comida, a gente falou de gastronomia, já está me dando fome. Em mim também. Então, o Douglas, além desse bate-papo maravilhoso, ele veio aqui para nos ensinar uma receita que é uma releitura, né, de um prato que é oferecido na classe executiva. Exatamente. Eu vou fazer um abadejo com uma crosta de castanha do Brasil, tapioca, numa cama de purê de banana da terra
e um vinagrete de laranja-lima com tapioca. Gente, tá muito chique esse programa hoje, hein? Tá muito chique. Olha, eu tô achando, eu tô orgulhosa aqui do meu programa hoje. E é prático? É lindo, prático, né? Mas é prático também. Prático, é super saboroso e é brasileiríssimo. 100%. 100%. Né? Peixinho gostoso, nossa banana da terra, Sim, tapioca. Sim, é uma Né? delícia. Ingredientes Eu espero que você goste. brasileiros. Tô aqui nervoso, mas espero que você goste. Com certeza. Bom, adorei nosso bate-papo. Eu também. Eu tenho, assim, eu ficaria horas batendo falando papo sobre com isso. você sobre esse assunto. Tenho muitas curiosidades, mas infelizmente aqui o nosso tempo é curto. Quem sabe a gente faz uma entrevista parte 2 mais pra frente. Sim, verdade. Vai ser muito legal. Mas muito obrigada por compartilhar com a agradeço. gente. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado da entrevista e no próximo bloco a gente vai ter o Receitas Práticas com Douglas Alegre.